Fala galerinha, tudo bem com vocês? Galera, vamos começar aqui mais uma videoaula, mas antes dessa videoaula começar, eu só queria dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês, tá? Não vejo a hora de acabar logo essa quarentena, tá muito chato, pra gente poder estar juntos de novo em sala de aula, pra gente poder brincar, falar um pouco da Pizza Hut, que não inaugura nunca. Mas enquanto a gente ainda tem que ficar nessa quarentena, vamos estudar um pouquinho, tá? Então, nessa videoaula de hoje, eu separei para vocês aí o assunto do sistema digestório, que na verdade a gente já começou a falar disso em sala de aula. Como é um assunto muito extenso, a gente não conseguiu terminar ele completamente, então a gente vai falar um pouquinho de novo, até por algumas coisas que a gente já falou, para a gente dar uma relembrada, e a gente vai seguir para algumas coisas que vocês ainda não viram, tá bom? Então, ó, presta bastante atenção, depois em anexo eu vou mandar umas atividades, umas tarefas para vocês fazerem aí também, certo, galera? Então, vamos lá. Sistema digestório, vamos ver o que a gente já falou. A gente tem uma anatomia, né? O sistema digestório ele tem uma anatomia bem complexa. A gente tem o tubo digestório e os órgãos anexos ao tubo digestório. Vamos relembrar aí. Então, ó, tubo digestório, olhando aqui na nossa imagem, tá? A boca, aí aqui a boca é o tubo, tá? Passa pela faringe, aí aqui, ó, segue o laser. Passa pelo esôfago, depois do esôfago o alimento cai aqui dentro do estômago, depois do estômago ele vai passar aqui para o intestino delgado, depois do intestino delgado ele passa para o intestino grosso, reto e o ânus, tá? Então esse é o tubo digestório, faz parte aqui todos esses órgãos que a gente citou. E tem também os órgãos anexos, que eles não fazem parte do tubo, mas eles também participam da digestão, eles atuam aí produzindo alguma substância, né? Então quais são eles? Aqui dentro da boca nós temos as glândulas salivares, tá? As glândulas que produzem saliva. A gente sabe que a saliva ela tem várias funções importantes, ela umedece o alimento, ela ajuda na produção do bolo alimentar. E a saliva também tem substâncias que vão digerir, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, a saliva e as glândulas salivares, né? Então, são três glândulas aqui, a parótida, aqui a gente tem a sublingual e aqui a submandibular. São três glândulas na região da boca. Depois, o outro órgão anexo que a gente tem é o fígado, que também atua produzindo substâncias digestivas. E aqui embaixo tem embaixo do fígado aqui a vesícula biliar. A vesícula biliar ela armazena a bile que é produzida pelo fígado, atua aí na digestão das gorduras. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso também. O outro órgão e o último órgão anexo aqui é o pâncreas. Está aqui ó, atrás do estômago, né, escondidinho aqui, ó. Esse é o pâncreas. O pâncreas também produz alguns sucos muito importantes que atuam na digestão aqui dentro do intestino delgado. Então a gente vai falar sobre o pâncreas também. Então, esses são os órgãos aí que atuam no nosso sistema digestório, ou seja, são os órgãos da anatomia do sistema digestório. Começando pela digestão. A digestão a gente falou que ela é dividida em duas partes. Digestão mecânica e digestão química. A digestão mecânica é tudo aquilo que envolve movimento, seja de mastigação, seja de passagem do alimento pelo tubo digestório. Então, o primeiro tipo de digestão mecânica que a gente vai falar aqui é a mastigação. Então, na boca nós temos os nossos dentes, que são, na verdade, ossos, fazem parte da nossa arcada dentária. Nós temos aqui alguns tipos de dentes diferentes, com funções diferentes. Esses quatro da frente aqui são os dentes incisivos, são 4 na arcada superior e 4 na arcada inferior, dando um total de 8 dentes, tá? 8 dentes incisivos. São esses bem da frente que a gente tem aqui, tá? Esses 4 dentes, então, esses 8 dentes que formam aí os incisivos, eles têm a função de cortar o alimento. Então, você vai morder o sanduíche, você usa os incisivos para isso. Depois tem os dentes caninos, que ficam aqui ao lado dos incisivos. São 2 na parte de cima, na arcada superior, e mais 2 na arcada inferior, dando um total de 4 dentes caninos, né? Ele tem esse nome canino porque os cães apresentam ele de uma forma bem destacada, né? Os cães eles têm esse dente maior do que os outros, então ele se destaca na arcada dentária dos cães, por isso que ele é chamado de canino. Função desses dentes, rasgar o alimento. Então, o incisivo corta e o canino rasga o alimento, tá? Atrás aqui dos caninos, nós temos esses 2 dentes aqui, ó, desse lado, mais 2 aqui desse lado, e mais 4 na parte inferior. Aqui a gente só está vendo a arcada superior, então, ó, 1, 2,
mais 2 aqui, 4, mais 4 lá embaixo, dá um total de 8 dentes pré-molares. São esses aqui, ó, os pré-molares. Os pré-molares, eles servem para triturar o alimento. Então, conforme você abre e fecha a sua mandíbula, você está mastigando, você está triturando, quebrando o alimento em pedacinhos bem pequenos para facilitar a nossa digestão. E por último, esses 3 últimos aqui do fundão da boca, ó, 3 aqui, mais 3 do outro lado, dá um total de 6. Mais 6 na arcada inferior, a gente totaliza 12 dentes molares. Então, esses dentes chamados molares, eles também atuam na trituração. Então, pré-molar e molar juntos, eles vão amassando o alimento, eles vão triturando, quebrando o alimento em pedacinhos bem pequenininhos. Certo, galera? Beleza? Digestão mecânica, todo mundo entendeu aí? Vamos embora, então. Deglutição, olha que imagem legal que a gente tem aqui sobre a deglutição, né? Nessa animação. Então você colocou o alimento na boca, mastiga esse alimento. A língua, olha a língua, ela vai empurrar esse alimento para trás. A língua está aqui embaixo, ó, tô apontando ela aqui. A língua empurra esse alimento para trás e ele então cai aqui no tubo digestório. Olha que legal. Então aqui nessa imagem a gente tem detalhadamente, ó. Então o alimento entra na boca. Essa partezinha verde aqui é o bolo alimentar, tá? Então você mastigou, a língua empurra esse alimento para trás e ele vai cair aqui, ó, nessa região que nós chamamos de faringe, tá? Então ele vai vir aqui na faringe. Aí tem uma tampinha aqui, ó, que a gente chama de epiglote, que é um negócio muito legal na animação, dá pra ver ela aqui, ó. Tá vendo ela fechando aqui, ó? Ela fechou, ela desce, ó, essa tampinha vai descer, ó, desceu, e ela fecha essa entrada aqui. Essa entrada é a entrada da nossa traqueia, que é por onde nós respiramos, tá? Então ela vai bloquear aqui a nossa laringe, que é a parte por onde o ar passa, porque a boca e o nariz aqui tá tudo ligado, ó, são as vias aéreas. Então o ar ele passa por aqui, ele entra pela traqueia e vai lá para os pulmões. Só que o que acontece é o seguinte, quando você vai engolir o alimento, você não pode engolir, esse alimento que você engole não pode entrar lá na região da traqueia, porque senão você vai engasgar, né? Ele vai bloquear a passagem de ar e você fica sem respirar. Isso é o fenômeno que acontece quando a gente engasga. Então quando você engasga, você começa a tossir. Por que você tosse? Para expulsar aquele alimento que pode ter entrado na sua traqueia. E para ele não entupir a sua via respiratória, para você não morrer asfixiado, então existe uma tampinha que se fecha sobre a traqueia aqui, ó. Tá? Essa tampinha é chamada de epiglote, tá aqui, ó. Epiglote bloqueia a laringe. Para quê? Para que o alimento não caia na traqueia, causando uma asfixia. Tudo bem, galera? Entenderam o que é a deglutição? Então, a deglutição nada mais é do que empurrar o bolo alimentar para a faringe, e lá da faringe ele vai cair em direção ao esôfago e vai ser levado para o tubo digestório. Tudo bem? Essa é a nossa deglutição. Continuando aqui, nós temos a digestão ainda mecânica, o chamado movimento peristáltico. Muito bem, depois que o alimento foi deglutido, que você engoliu o alimento, ele vai para o seu tubo digestório, para o esôfago. Quando esse alimento chega no esôfago, o esôfago ele vai então fazer os movimentos chamados peristálticos, que é o que você está vendo nessa animação aqui ao lado. Ó. O movimento peristáltico, ele é então aquele movimento muscular que vai empurrar o alimento dentro do tubo digestório. Então ele vai sendo empurrado no esôfago. Ó, o esôfago é esse tubo longo aqui, ó. E ele vai desembocar onde? Esse alimento vai chegar até o estômago. Então o bolo alimentar foi deglutido, passa por dentro do esôfago pelos movimentos musculares chamados movimentos peristálticos, ou também a gente pode chamar isso de peristaltismo, que nada mais é do que um movimento. Em sala de aula eu lembro que eu usei um exemplo legal para vocês, que era do catupiry. Quando você vai pôr o catupiry na pizza, você aperta a bisnaga de catupiry, né? Então a mão está fazendo um movimento muscular, você está apertando e pelo buraquinho lá embaixo está saindo o catupiry. Se você só segurar o saco, o catupiry não vai sair lá de dentro. Você tem que apertar ele. É exatamente isso que acontece no nosso tubo digestório. O alimento, para poder passar dentro do esôfago, dentro do estômago, do intestino, ele deve passar pelos movimentos peristálticos. Lembrando que o movimento peristáltico não acontece apenas no esôfago, tá? Ele acontece também no estômago, também no intestino delgado e também no intestino grosso. Então, ao longo de toda a tubulação do sistema digestório, vai haver esses movimentos
musculares que vão, então, empurrando o alimento até que esse alimento passe por todas as porções do seu sistema digestório. Tudo bem até aqui, galera? Muito bem. Esse negócio de movimento peristáltico é tão interessante, que ele não funciona a favor da gravidade. A gente pensa em gravidade, dá a impressão que o alimento, você comeu alguma coisa, ele vai despencar, né? Não é assim que acontece, tá? Ele vai sendo empurrado. Tanto que se você comer de ponta cabeça, o alimento vai em direção ao estômago. Ele vai fazer o circuito que ele tem que fazer. Tá? Porque se a gente fosse pensar em gravidade, você não conseguiria comer de ponta cabeça, né? Então, olha o que está escrito aqui, ó, os movimentos peristálticos do esôfago permitem que o alimento seja engolido mesmo estando a pessoa de cabeça para baixo. Isso é muito legal. Isso prova que é um tubo bem fechado que só vai passar alimento ali graças aos movimentos da musculatura do tubo digestório. Beleza, galera? Muito bem. Então, continuando aqui. Digestão química. Agora a gente começa a falar da digestão química propriamente dito, né? Quando a gente fala digestão química, significa o quê? Vai ter alguma substância química que o corpo da gente vai produzir e essa substância química ela vai quebrar o alimento, ela vai digerir o alimento, ela vai quebrar ele em partículas bem menores. Lembrando que o alimento já foi quebrado lá na mastigação, tá? O alimento já passou por um processo de quebra lá nos dentes, na trituração, no corte do alimento, né? Então agora a gente vai ver a digestão química, a gente vai através de substâncias químicas quebrar ainda mais esses alimentos. Para quê? Para que quando eles forem absorvidos pelo nosso organismo, ele possa chegar dentro de cada uma das células do nosso corpo. Para esse alimento chegar nas células, ele precisa estar bem pequenininho, microscópico, em forma de partícula. Tá? Então essas partículas são moléculas muito pequenas, invisíveis a olho nu, a gente não consegue enxergar essas moléculas porque elas ficam muito pequenas mesmo, a ponto de entrar dentro da célula e serem utilizadas na célula como fonte de energia, como função estrutural e tudo mais. A digestão química acontece na boca a partir da saliva. A saliva, então, ela vai produzir uma substância, uma enzima chamada pitialina. Eu lembro que vocês aprenderam isso em sala de aula também, a gente até repetiu esta palavra, se você quiser repetir aí na sua casa, pitialina, tá? Ela também é chamada de amilase salivar e a função dela, da pitialina ou amilase salivar, é digerir os amidos na boca da gente. Então, se você pegar, por exemplo, um pedaço de pão, um miolo de pão, colocar na boca e deixar sem mastigar, o que vai acontecer com aquele miolo? Ele vai desmanchar. Por que ele vai desmanchar? Porque a sua saliva tem pitialina, a pitialina começa a quebrar o amido. O miolo de pão basicamente é feito de amido, que é um carboidrato, um açúcar. E aí, conforme aquela pitialina começa a entrar em contato com o amido, ela vai quebrando ele, quebrando. Aqui embaixo a gente tem um esqueminha bem legal, ó, que está acontecendo o quê? A amilase está entrando em contato com o amido, ó, essas moléculas, isso aqui é uma molécula de amido, tá? Formado por várias glicoses aqui, ou várias, né, unidades menores, cada pedacinho desse representa uma glicose. Então aqui nós temos 4 glicoses, aí você vem aqui, quebrou o amido, você quebra em pedacinhos de 2 glicoses cada, que a gente vai chamar isso de maltose. Então o amido é quebrado em maltose, olha que negócio fantástico. Tá? Isso tudo acontece aonde? Na boca da gente, cara, olha que legal. Então, todos os alimentos que você ingerir que tiverem amido, que tiverem açúcares grandes, complexos, eles vão começar a ser quebrados ainda na boca, para já facilitar o processo de digestão que vai acontecer no nosso organismo, beleza? Digestão química começa na boca, a partir da pitialina, a amilase salivar, que quebra os amidos em açúcares menores, como a maltose. Muito bem, digestão química no estômago, então o alimento chegou no estômago. A primeira coisa que vai acontecer aqui, quando esse alimento entrou no estômago, ele muda de nome. Eu não chamo mais ele de bolo alimentar, eu não chamo ele mais de alimento, agora ele passa a ter um novo nome, nós vamos chamá-lo de quimo, tá aqui ó, quimo, certo? Então quimo é o nome do alimento que acaba de chegar no estômago. Quando ele entra no estômago, o estômago é formado por algumas porções, né? Vamos ver aqui um pouquinho do estômago. Ele tem um fundo, a cárdia. A cárdia é o quê? É essa passagem do esôfago para dentro do estômago. Tem um pontinho de passagem aqui, ó, um túnelzinho, chegou, ó, pum, caiu no estômago.
Essa passagenzinha nós vamos chamar de cárdia. Aí aqui tem o corpo do estômago, né? Aqui nós temos a saída do alimento do estômago para o intestino. Aqui já é o intestino. E essa passagenzinha que eu estou apontando aqui, ela é chamada de piloro. Então nós temos uma entrada do estômago, que é chamada de cárdia, e nós temos uma saída do estômago, que é chamada de piloro. Então o alimento vai passar aqui pelo piloro, ou melhor, o quimo vai passar pelo piloro, indo em direção ao intestino delgado. Certo, galera? O que vai acontecer dentro do estômago? O estômago também é um órgão digestor. Ele vai produzir um monte de sucos. Então as paredes do estômago começam a soltar um monte de sucos. E esses sucos, eles também são digestórios. Eles também digerem os alimentos, né? Mais precisamente, o alimento que vai ser digerido aqui, o nutriente que vai ser digerido, são as proteínas. Por que as proteínas? Porque o suco que o estômago produz, ele é um suco muito ácido. Tá? Ele é um ácido muito corrosivo. A gente chama de ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico ele vai quebrar, então, as proteínas. Lembrando que a proteína também é uma molécula grandona e ela vai sendo quebrada, então, aqui quando ela cai no estômago. A proteína, só para você entender, lembrar das nossas aulas de nutrição que nós já tivemos lá no comecinho do ano, as proteínas elas são moléculas grandes, orgânicas, formadas por unidades menores, que são os aminoácidos. Eles são alimentos, então, construtores ou plásticos. Se você lembrar bem das nossas aulas lá do começo do ano, você vai lembrar disso agora que eu estou falando. Então, as proteínas, elas são elementos construtores ou plásticos. Então, você vai quebrar essa proteína em partículas menores, que são os aminoácidos. Digeridos, então, eles vão sair aqui de dentro do estômago e vão passar em direção ao intestino delgado. Então, qual é o nome da enzima? Tá aqui, ó, pepsina. Olha que nome legal. Pepsina, não confunde com a Pepsi não, né? Que é o refrigerante lá. Pepsina, ela é, então, a substância química que vai digerir as proteínas dentro do estômago da gente. É aqui que as proteínas vão ser, então, quebradas. Certo, galera? Tudo bem? Deu para entender a digestão química no estômago? Então, o estômago é um órgão que vai quebrar as proteínas e ele vai quebrar essas proteínas em pedacinhos bem pequenos através da ação de uma enzima chamada pepsina. Legal? Vamos continuar aqui, então. Digestão no intestino. Então, o alimento, ou melhor, o quimo, saiu aqui do nosso intestino, do nosso estômago e ele entra, então, no intestino delgado, que é esse intestino mais fino que nós estamos vendo aqui na imagem, né? O intestino delgado, ele também tem algumas porções. A porção inicial é chamada de duodeno. Então, quando o alimento sai aqui de dentro do estômago, ele já cai no duodeno. Ele passa pela pilore, né? E ele cai aqui nessa porção inicial, denominada duodeno. E esse alimento vai fazer todo esse trajeto aqui, ó. Tá? Ele vai passar ao longo desse trajeto inteiro, até chegar no intestino grosso. Ao longo desse trajeto, ele vai passar por uma porção chamada jejuno. Então, a porção inicial é chamada duodeno, a porção do meio, que é essa parte maior, ela é chamada de jejuno. E quando chega no finzinho aqui do intestino delgado, quando ele já está quase chegando lá no intestino grosso, ele passa a se chamar íleo. Então, o intestino delgado é formado por 3 partes. O duodeno, que é a porção inicial, logo depois do estômago. O jejuno, que é a porção maior ao longo de toda a extensão dele. E a porção terminal do intestino delgado, o finalzinho dele, já quase chegando no intestino grosso, é o íleo. Duodeno, jejuno e íleo. Dentro do intestino vai acontecer a digestão de um monte de coisa, né? Então, nós temos aqui algumas enzimas. Vocês não precisam decorar o nome dessas enzimas agora, tá? Vocês vão ter isso ao longo do ensino fundamental, do ensino médio, então a gente vai trabalhar disso mais pra frente. Não precisa decorar o nome dessas enzimas, tá? Mas a tripsina, ela digere as proteínas no intestino delgado. A quimiotripsina também digere. Então, ó, tripsina e quimiotripsina, ambas vão digerir proteínas. Essas duas enzimas, esses dois sucos, eles vão digerir as proteínas. A amilase pancreática, olha o nome dela, amilase, porque ela vai digerir o amido. Ela é produzida pelo pâncreas. Lembra que a gente falou do pâncreas aqui, ó, que é um órgão anexo? O pâncreas produz a amilase pancreática, que digere polissacarídeos, que também são carboidratos, que também são açúcares.
Depois a gente tem a lipase pancreática. Lipase tem a ver com lipídio. Olha que fácil. A amilase tem a ver com amido. Lipase tem a ver com lipídio. Então a lipase pancreática, ela vai digerir os lipídios, as gorduras, os óleos e gorduras no nosso intestino. Tá? Olha que legal. Toda a parte de gordura, toda a digestão. Por exemplo, você comeu uma batatinha no McDonald's, tem gordura. Aonde que essa gordura vai ser quebrada? Lá no seu intestino delgado, a partir desse produto chamado lipase pancreática, que é produzido pelo pâncreas, tá? E por último, as nucleases que digerem os ácidos nucleicos, né? O DNA, RNA. Quando você come um pedaço de carne, por exemplo, tem o que ali? Tem material genético do boi, né? Ou do frango. Então aquele material genético é o ácido nucleico. Esse ácido nucleico vai ser digerido também. Então, o intestino delgado ele digere um monte de coisas. Até agora, ele é o órgão que mais digeriu coisas. A gente digeriu amidos na boca, proteínas no estômago, e aqui no intestino delgado a gente digeriu açúcares, a gente digeriu lipídios, proteínas também, e ácidos nucleicos. Ou seja, ele é o órgão que tem a maior função de digestão do nosso sistema digestório, é o intestino delgado. Beleza, galera? Muito bem, vamos continuar aqui para ver o que a gente tem. Ah, lembramos da bile, então aqui está o fígado, né? Vamos voltar nessa imagem aqui só para a gente ver o fígado na posição, olha onde ele se encontra aqui, ó. O fígado está acima do estômago aqui, mais voltado para o lado direito do nosso corpo, tá? Então, o fígado é esse órgão, né? Um dos maiores órgãos nós temos no sistema digestório, ou maior em tamanho, né? Assim, em extensão. Não o intestino, porque o intestino está todo dobradinho ali, mas o fígado ele é bem grande. Ele tem, então, uma produção de uma substância chamada bile. Essa bile ela vai sair do fígado e vai ficar armazenada aqui dentro dessa bolsinha que tem embaixo do fígado, chamado vesícula biliar. Tá? Então, de novo, o fígado produz uma substância chamada bile, que é formada por sais. Essa bile vai ficar armazenada dentro da vesícula biliar. Olha que legal. A vesícula biliar, ela tem função de armazenamento. E esse produto dela, que é a bile, vai ser lançado aonde? Lá no intestino. Olha que legal. Então a bile que fica guardadinha dentro da vesícula biliar é lançada então no intestino delgado. E ele vai fazer o que lá? Ele vai emulsificar as gorduras. Tá? Então como que acontece isso? Está aqui a gordura está aqui. Então, a gordura, esses pedacinhos vermelhinhos que vocês estão vendo aqui presos à gordura, são as moléculas de sais biliares, né, que é a bile. Aqui já está a gordura sendo quebrada, aqui está a gordura em pedacinhos bem pequenininhos presos aos sais biliares. Esses sais biliares facilitam a absorção da gordura, é só isso, olha que fácil. Então, a gordura, quando ela for absorvida pelo intestino, quanto mais sais biliares ela tiver presas a ela, mais fácil vai ser de absorver. Nós chamamos isso de emulsificação das gorduras. Isso facilita o quê? Facilita a ação da digestão e da absorção das gorduras pelo nosso organismo, beleza? Bom, galera, então é isso. A gente falou hoje mais um pouco sobre o sistema digestório, já falamos bastante coisa sobre digestão mecânica e química. Por hoje eu vou terminar por aqui, depois a gente dá continuidade a esse estudo, a gente fala mais um pouquinho para encerrar o nosso sistema digestório. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, tá? Me chama lá pelo aplicativo, tem um canal de comunicação lá com o professor e eu posso tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigado, galera. Tô com bastante saudade de vocês. Não vejo a hora de acabar logo essa crise toda para a gente poder voltar para a sala de aula, que é o lugar mais legal para a gente poder estar juntos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Se cuidem, lavem bem as mãos e até a próxima, galera. Grande abraço!